Olá, bom dia, meus irmãos. Nesse último dia desse ano, momento da minha devocional aqui na capela do hospital, gostaria de deixar uma mensagem de final de ano, ainda que simples, ainda que singela, como foi a mensagem de Natal, para todos os nossos irmãos, amigos, familiares, aqueles que têm acompanhado as nossas lutas nesses últimos meses. Quero agradecer a todas as orações em nosso favor e principalmente em favor da Marlene. Queria deixar aqui uma leitura no texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, vai dizer: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É claro que esse final de ano é aquele momento tradicional de fazer uma avaliação do que se passou e planejar o que se quer viver. É momento muitas vezes de alegrar-se com as realizações, mas também de frustrar-se com aquilo que não pôde acontecer. Eu posso dar o meu exemplo, entre família, tínhamos muitas coisas planejadas, mas Deus tinha outros caminhos para nós. A linha tênue entre você confiar e obedecer aquilo que a palavra diz. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Ou seja, confiar na soberana condução de Deus na nossa vida. Mas isso não nos faz passivos e irresponsáveis, porque existe também um versículo, um texto, um ensino de Jesus que diz que ninguém pode construir uma torre sem antes fazer um planejamento. Então isso tem que ser uma moeda de duas faces na nossa vida. Não podemos deixar de planejar, de sonhar, de projetar, mas também não podemos abrir mão de confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Esse é o perfeito equilíbrio. Qual é a minha mensagem? Em primeiro lugar, veio ao meu coração e gostaria de deixar para os irmãos, para os amigos, para os familiares. Paulo, nesse texto que nós temos lido aqui, ele está falando de continuidade. Eu consigo encontrar aqui pelo menos 3 momentos em que ele fala prossigo, avanço, prossigo, continuo. Ele diz: eu esqueço as coisas que para trás ficaram. Paulo não sofria com aquilo que havia ficado para trás, mas ele olhava com esperança para frente. Mas o que ele olhava para frente? Afinal de contas, Paulo foi preso. Paulo foi decapitado, não foi tratado como um herói. Que futuro é esse, afinal de contas? Paulo tinha uma noção que é a que possivelmente nós muitas vezes perdemos, que é a noção da eternidade. A sua vida como salvo não se limita aos 365 dias tão aguardados do ano que vem. Mas a nossa vida é para a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Devemos viver a realidade, devemos andar com os pés no chão. Devemos planejar, projetar, devemos confiar que Deus cuida do dia de amanhã. Mas precisamos entender que Deus nos criou para a vida eterna. É isso o mais importante. Ele chama isso aqui de
soberana vocação. Pensando nisso, nós não estaremos frustrados com o que passou. Pensando nisso, nós não viveremos ansiosos com o que virá. Descansaremos em Deus. Talvez você não tenha realizado aquilo que sonhou tanto nesse ano. Talvez coisas que você planeja para o ano que vem também não aconteçam. Mas uma coisa aconteceu e aconteceu de uma vez só: a sua salvação e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Os gregos chamavam o primeiro mês de janeiro por conta do deus Janus. E o deus Janus tinha a imagem formada por uma face olhando para frente e uma face olhando para trás. Ou seja, estavam presos, estavam acorrentados àquela realidade, angustiados com o passado, ansiosos com o futuro. Mas você prossiga, caminhe, como Paulo está dizendo aqui. Ele não havia julgado ainda ser perfeito, mas ele estava caminhando para isso, ele prosseguia para isso, ele irá alcançar isso. Mantenha isso em mente, avançar. A sua vida não está paralisada nem estagnada, mas está caminhando para o alvo da soberana vocação. Lembre-se, a sua vida não termina aqui. Você foi chamado para a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa vida não se limita nem ao ano que se passou, nem ao ano que virá, mas é uma vida eterna. E pensando nisso, eu desejo a todos os nossos amigos, tenham um ótimo final de ano. Passe com os seus familiares se você puder. Se estiver a trabalho, lembre-se que Deus está cuidando de você. Se estiver em alguma viagem, aproveitando o feriado, o lazer, lembre-se que isso só acontece porque Deus te deu mais um fôlego de vida. Deus continue cuidando e abençoando. Que seja um ano repleto das bênçãos e do cuidado de Deus. E lembre-se, você foi chamado para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide da sua vida, família, saúde, trabalho. Em nome de Jesus. Amém.